Um policial investiga um carro sinistro que está acabando com cada um dos moradores da cidade e descobre que o veículo está possuído por uma entidade maligna que teme o solo sagrado. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet e hoje nós recapitularemos a história do filme O Carro, a Máquina do Diabo. Então preparem-se, é hora do recap. Em meio a um enorme desfiladeiro nos Estados Unidos, dois ciclistas, Peter e Suzy, apostam uma corrida pela estrada. Após pararem em uma ponte, a jovem decide continuar a disputa, mas dessa vez eles devem atravessar um longo túnel e o primeiro a cruzar o outro lado será o vencedor. Peter aceita o desafio e os dois atravessam o túnel, sem desconfiar que um carro pilotado por um motorista desconhecido os segue no percurso. Depois de atravessarem, os dois amigos continuam a pedalar pela estrada, mas logo percebem que o carro do modelo Lincoln Continental se aproxima deles. Suzy fica nervosa com isso e tudo só piora quando o carro se posiciona lado a lado com a jovem na estrada. Peter tenta ajudá-la, porém o carro a pressiona contra uma mureta, até que por fim a empurra do outro lado de um enorme desfiladeiro. Peter grita de horror ao ver a sua amiga sendo eliminada, mas não há tempo a perder, pois o carro misterioso agora está atrás dele. O jovem ciclista avança o mais rápido que pode em direção a uma ponte, porém o carro logo o alcança e começa a empurrá-lo com um para-choque. O ciclista faz o possível para se livrar do veículo, mas ele também acaba sendo empurrado da ponte e caindo de um enorme precipício. Longe dali, o capitão da polícia, Wade Parent, é acordado por sua namorada Lauren para começar mais um dia de trabalho. Ele pede que ela fique mais um pouco, no entanto, Lauren recusa, pois não quer que as filhas de Wade a vejam com ele ainda. A jovem então vai embora e Wade segue até o quarto das filhas pequenas, Lynn e Debbie, para levá-las até a escola. Enquanto isso, nos arredores da cidade, um jovem músico chamado John Morris pratica com sua trompa, até que escuta o casal Amos e Berta brigando no meio da rua. O jovem vê o velho atacar a sua esposa e tenta impedir a discussão, mas ao ser ameaçado por Amos, ele muda de ideia e volta para a estrada. O músico então procura por um carro que possa lhe dar carona até a cidade, e segundos depois, ele vê ao longe um veículo se aproximando em alta velocidade. John faz sinal de carona com as mãos, porém o carro continua a acelerar e quase atropela o jovem na estrada. Irritado, John começa a gritar e insultar o motorista, o que faz o veículo frear bruscamente e começar a dar ré na direção dele. Logo é revelado que o tal carro é o mesmo Lincoln Continental que atropelou os dois ciclistas. E para o azar do músico, ele se torna o seu próximo alvo. O veículo então continua a dar ré e bate com a traseira em John, que voa para trás devido à força da colisão. Não satisfeito com isso, o veículo acelera na direção do jovem e passa por cima dele com suas rodas. A trágica cena é vista por Amos, mas ele não pode fazer nada e o carro foge em disparada pela estrada. De volta à casa do Capitão Wade, ele se prepara para levar as suas filhas com sua moto, até que recebe um chamado pelo comunicador. Seus colegas da polícia pedem para ele ir o quanto antes até a casa de Amos e Berta para investigar o caso do jovem músico. Minutos depois, o Wade chega até o local, onde o xerife Everett e outros policiais interrogam um casal que testemunhou o ocorrido. Por causa da poeira levantada pelo carro, Amos não sabe informar o seu modelo ou número da placa, apenas que ele tinha uma cor cinza e que passou por cima do jovem 2 vezes. Sem mais informações que possam identificar o responsável pelo crime, o xerife convoca Wade e os policiais de volta à delegacia. Lá ele ordena que todos saiam pela cidade em busca do criminoso, pois não pretende deixar um demente à solta na sua região. Os agentes aceitam a missão e começam a circular pela cidade, em busca de evidências sobre o motorista misterioso e o seu carro monstro. Enquanto isso, Lauren está na escola, ensaiando com os alunos a apresentação musical de uma marcha que farão pela cidade. No entanto, o ensaio é interrompido quando Lauren é chamada pela diretora, que lhe mostra um desenho dela feito por um aluno. A diretora não gosta do conteúdo do desenho, mas Lauren diz que irá conversar posteriormente com o aluno a respeito disso. Pouco depois, o Wade aparece na escola com sua viatura, junto ao seu colega Luke,
Wade para falar com Lauren e ver como suas filhas estão. No entanto, eles não têm tempo para conversar, pois o capitão recebe outro chamado, informando sobre mais um misterioso caso da vítima do carro. Wade atende ao chamado e segue até o desfiladeiro, onde a equipe de policiais encontrou o corpo da jovem ciclista, empurrada pelo carro. Ao chegarem lá, Wade e Luke vão conversar com o xerife, e segundo as evidências, Suzy estava junto com o jovem Peter antes de ser eliminada. Por causa disso, ele suspeita que Peter seja o responsável pelo crime, mas Luke nega, dizendo que conhecia o jovem do grupo da igreja que coordenava. Além disso, ele afirma que Peter tinha uma entrevista de trabalho em outra cidade e por isso não estaria junto com Suzy. Ao ouvir isso, Wade deduz que o verdadeiro responsável por isso não foi Peter, e sim o mesmo sujeito que eliminou John Morris. Vendo que o capitão pode estar certo, o xerife manda os seus policiais colocarem bloqueios em todas as vias da estrada, para que nenhum carro suspeito possa entrar ou sair da cidade. Junto a isso, ele deixa Wade na liderança da investigação, e então o capitão reúne uma equipe de agentes para realizar patrulhas diárias pela cidade. Com tudo pronto, Wade pergunta a Luke se ele descobriu algo sobre Peter, mas ele informa que, segundo a mãe dele, o jovem está desaparecido. Temendo que Peter tenha sido mais uma vítima, ele pede para Luke preparar as armas da delegacia, enquanto dá mais uma olhada nas evidências do caso. Ao mesmo tempo, o xerife Everett está ouvindo o depoimento de Berta, que novamente foi atacada pelo marido em uma discussão. O xerife demonstra ter sentimentos por Berta, e após mandar Amos esperar fora da delegacia, ele tenta convencê-la a abandonar o marido e fugir com ele. No entanto, mesmo sendo atacada constantemente, a mulher recusa a proposta e volta com seu filho para o carro, onde Amos a espera. Vendo que o seu esforço em ajudar Berta foi inútil, o xerife decide esquecer o assunto e convida Wade para irem até o bar. O capitão aceita o convite, mas pede que Everett vá primeiro, pois ele ainda está analisando as pistas acerca dos crimes da cidade. O xerife concorda e segue para o bar, porém ao sair da delegacia, ele presencia mais uma discussão entre Amos e Berta. O velho manda sua esposa voltar para casa de carro, pois ele vai ao bar beber com os amigos. Berta então vai embora com seu filho, mas assim que Amos cruza a rua até o bar, o Lincoln Continental acende os faróis e avança na direção dele. Para sua sorte, o velho consegue desviar a tempo, porém o carro continua seguindo em frente e acaba atropelando o xerife Everett. Ao ouvir a confusão do lado de fora da delegacia, Wade corre para ver o que aconteceu e encontra seu amigo xerife já sem vida no chão. Para piorar, o criminoso fugiu em disparada e só resta ao capitão confrontar Amos a respeito do que houve ali. Ele exige respostas e Amos diz não ter visto o criminoso, mas que o carro usado por ele foi o mesmo que eliminou o jovem músico perto de sua casa. Essa afirmação é confirmada por outra testemunha, uma senhora de origem nativa que tem seu depoimento traduzido pelo policial chamado Chess. Segundo ela, as mortes ocorridas na cidade estão conectadas a um mau presságio previsto pela sua tribo em antigas escrituras. Wade não dá muita atenção a isso, porém a morte do seu amigo xerife e dos jovens da cidade provam que ela pode estar certa. No dia seguinte, o capitão, agora liderando toda a investigação, tenta confrontar os seus colegas e motivá-los para seguirem em busca do criminoso. Os policiais então seguem pela cidade à procura de provas e logo em seguida a assistente de Wade o chama para conversar sobre o depoimento da noite anterior. Ela informa que também conhecia a linguagem nativa e que algumas partes do depoimento não foram traduzidas por Chess. Segundo a assistente, a mulher também havia dito que ao olhar para o carro que atropelou o xerife Everett, ela percebeu que não havia motorista conduzindo o veículo. Essa informação deixa Wade e Luke ainda mais intrigados, mas antes que possam conversar sobre isso, eles recebem mais um chamado. Dessa vez, o corpo de Peter foi encontrado embaixo da ponte e Wade decide ir até lá,
Mas Luke fica transtornado com essa notícia e pede para ficar na delegacia. O capitão aceita o seu pedido e vai até a ponte verificar o corpo de Peter. Ao mesmo tempo, Lauren e seus alunos estão na pista onde será realizada a apresentação musical para fazer um último ensaio. Junto a eles, um dos policiais enviados por Wade garante a segurança do local, mas não percebe quando uma luz misteriosa é refletida no horizonte. Segundos depois, uma forte tempestade de areia assola o local, interrompendo o ensaio e deixando os cavalos agitados. O policial então manda todos fugirem para as colinas, porém o demente acaba ficando no meio do caminho dos cavalos e é pisoteado por eles. Lauren e o resto do grupo continuam a fugir e ao longe surge o Lincoln Continental, que avança ferozmente na direção de todos. Em seguida, um grupo de vaqueiros aparece para ajudá-los e tenta atrair o carro para longe das mulheres e crianças. No entanto, um dos alunos, junto à sua mãe, acaba se separando do grupo e o carro parte na direção deles. Os dois estão prestes a serem atropelados, mas um dos vaqueiros surge atrás deles e consegue atrair o carro em outra direção. Graças a isso, a mulher e seu filho conseguem escapar, porém o carro dá a volta e derruba o vaqueiro no chão. A perseguição continua e Lauren conduz todos até um antigo cemitério na parte mais alta da colina. Enquanto isso, o resto dos vaqueiros tentam deter o carro, mas um a um, eles vão sendo derrubados de seus cavalos e eliminados pelo veículo possuído. Por fim, Lauren chega até o cemitério e todos se escondem em meio às árvores e lápides do local. O carro avança na direção do grupo, porém por algum motivo misterioso ele não consegue atravessar os portões do cemitério. Lauren então vai até a entrada e confronta o motorista, exigindo que ele mostre sua identidade. Ela até mesmo pega um tronco de árvore e arremessa no carro, chamando o motorista de covarde e o desafiando a entrar no cemitério. Diante das provocações, o carro bate contra a mureta do cemitério, mas ainda assim ele não se atreve a entrar no local. Então o veículo começa a circular pelo cemitério, no mesmo instante em que Marge, uma das colegas de Lauren, saiu do local para pedir ajuda. Por sorte, ela consegue chegar ao outro lado da estrada sem ser atropelada pelo carro e encontra o veículo do policial. Ao chegar lá, ela usa o comunicador para avisar a delegacia o que está acontecendo e seu chamado é captado por Wade, que parte imediatamente para o cemitério. O capitão então comunica aos policiais da cidade que mantenham os bloqueios nas estradas e que fiquem atentos caso o veículo tente fugir outra vez. De volta ao cemitério, Lauren continua a provocar o motorista, mas quando a sirene da polícia é ouvida ao longe, o veículo foge do local. Estando livres do perigo, todos, incluindo as filhas de Wade, parabenizam Lauren por sua coragem. Pouco depois, o capitão chega ao local para ver como Lauren e suas filhas estão, mas logo precisa deixá-las, pois tem que voltar à delegacia. Lá, Wade recebe o chamado do policial Ray, que está bloqueando a estrada no deserto. Ele avista o carro monstro se aproximando no horizonte e então aponta sua escopeta na direção dele. Porém, ao invés de acelerar, o carro reduz a velocidade e fica frente a frente com o policial, como se o estivesse desafiando. Mesmo assim, Ray não se intimida e dispara contra o carro, porém os tiros não acertaram o veículo, que foge pelo caminho oposto. Ray informa tudo o que aconteceu pelo comunicador e Wade manda todos os policiais de prontidão irem atrás do veículo. Ray obedece às ordens e segue em busca do carro, mas sua viatura é mais lenta que o Lincoln Continental e o policial o perde de vista. Felizmente, ele consegue alcançá-lo minutos depois e vê o veículo subindo por uma estrada que leva a uma montanha. O policial continua na perseguição e informa a Wade que logo irá capturar o suspeito, pois a estrada da montanha não tem saída. Porém, para sua surpresa, o carro monstro o aguardava no fim do caminho e Ray se vê forçado a frear a viatura. O policial tenta fugir pela porta, mas o veículo o deixa preso com um para-choque e começa a empurrar a viatura em direção ao precipício. O policial implora por sua vida, no entanto, o carro continua a empurrá-lo até que a viatura é jogada para fora da estrada e Ray morre
morre com a explosão. Agora só resta Wade e suas duas equipes policiais para capturarem o carro e o seu motorista demente. No meio da estrada, as duas viaturas encontram o veículo e ficam lado a lado para impedir que o carro consiga passar por eles. No entanto, em uma manobra inesperada, o carro monstro faz uma curva fechada e começa a capotar na direção deles. Os policiais tentam desviar, mas o carro capota por cima deles, explodindo as viaturas, mas saindo praticamente ileso do outro lado. Logo depois, Wade chega no local com sua moto e vê o carro monstro seguir com tudo em sua direção. Porém, assim que o capitão aponta sua arma, o veículo reduz a velocidade e para diante dele. Sem hesitar, Wade dispara contra o veículo, porém mesmo com sua mira certeira, as balas não parecem atingir o carro. Ainda assim, ele continua com a arma na mão e se aproxima do veículo, que subitamente abre a porta do lado do motorista. O capitão então vai investigar quem está lá dentro, mas é atingido pela porta do carro, que o derruba no chão e o deixa inconsciente. Horas depois, Wade acorda na cama de um hospital, ao lado de Lauren, e sendo atendido pelo médico, que era o pai de Suzy. Wade lamenta a morte da garota e promete deter o carro monstro, mas teme que o veículo seja indestrutível. Pouco depois, ele recebe a visita de Luke e Chaz, e diz a eles que mesmo tendo disparado 3 tiros contra o para-brisa e os pneus, nenhuma das balas surtiu qualquer efeito. Sem poder fazer nada por enquanto, o capitão pede que Lauren fique com suas filhas essa noite e pede a Chaz que a acompanhe até a sua casa. O policial então leva Lauren na viatura, sem perceber que em meio às árvores da estrada o carro monstro os observa. Minutos depois, Chaz deixa Lauren e diz que vai dar uma olhada na sua esposa e filhos antes de ir buscá-la novamente. Lauren concorda e segue em direção à sua casa, porém um forte vento faz com que um papel que ela segurava voe para o meio da rua. A jovem vai até lá, mas o vento forte continua e ela lembra que o mesmo aconteceu quando o carro a perseguiu no cemitério. Ela então entra rapidamente em casa e liga para Wade, avisando que está com a sensação de que o carro continua a persegui-la. Infelizmente, isso se prova verdade quando o veículo monstro atravessa com tudo a janela de sua casa, eliminando Lauren e fugindo logo depois. Mais tarde, Wade chega no local junto a Luke e Chaz e não consegue conter a sua tristeza por ter perdido a mulher que amava. Luke então confessa suas suspeitas de que o carro monstro possa estar possuído por uma entidade maligna. Wade acha isso uma bobagem, mas o seu amigo diz que essa é a explicação para o veículo não ter conseguido entrar no cemitério, um lugar considerado sagrado. Mesmo se mantendo cético sobre essa possibilidade, Wade sabe que precisa deter o carro de qualquer maneira. Então ele volta para a delegacia, reúne todos os policiais restantes e manda o velho Amos ajudá-los, fornecendo o máximo de explosivos possíveis para destruir o carro de uma vez por todas. Com tudo pronto, o capitão vai até a garagem pegar a sua moto, mas para o seu horror ele vê o carro monstro estacionado lá dentro. Ele tenta fugir pelos portões, mas eles estão trancados do lado de fora e logo em seguida o carro liga sozinho e parece estar encarando Wade. Temendo por sua vida, o capitão pega uma chave de fenda para abrir os portões, mas ao fazer isso, o carro avança em sua direção para impedi-lo. Depois disso, o veículo começa a roncar o motor e acionar as buzinas, fazendo um barulho tão alto que estilhaça todas as janelas da casa. Mesmo assim, Wade tenta abrir a porta mais uma vez e o carro tenta atropelá-lo. Por sorte, o policial consegue desviar, sobe por cima do veículo e salta da janela da garagem, caindo próximo à sua moto. Depois disso, Wade foge com sua moto rumo à estrada, mas o carro atravessa os portões da garagem e parte em sua direção. Uma perseguição se inicia e, para garantir a segurança dos moradores, Wade atrai o carro para fora da cidade, rumo à estrada que leva ao deserto. Durante a fuga, o capitão usa o comunicador para avisar
avisar a Luke que irá atrair o carro em direção à armadilha, conforme eles combinaram. No entanto, o policial avisa que ainda está muito cedo e que Amos, junto com os outros agentes, ainda não terminou de posicionar os explosivos no vale. Mesmo assim, Wade não tem outra escolha a não ser atrair o carro até lá e continuar a fugir. A perseguição se intensifica e mesmo com o capitão desviando sua moto para fora da estrada, o veículo monstro continua a caçá-lo implacavelmente. O capitão então tenta ganhar tempo suficiente para os seus colegas e ao chegar no vale, ele desafia o carro em um último duelo. O veículo aceita o desafio e avança na direção de Wade, que faz o possível para desviar do carro e fazê-lo circular pelo vale. Vendo que Wade corre perigo, os policiais decidem levar o restante da munição para outro local e assim aumentar o raio de explosão. Enquanto isso, o capitão tenta fugir subindo por um morro, mas sua moto acaba empinando na subida e ele se vê forçado a deixá-la e seguir a pé. Wade então corre pelas pedras e tenta escalar a montanha, porém o carro começa a se chocar com as rochas na tentativa de causar um desmoronamento. Os policiais jogam uma corda para Wade poder subir, então o carro desiste de persegui-lo e segue em direção ao topo da montanha. Faltam só mais alguns explosivos a serem colocados, mas a cada segundo que passa o carro monstro se aproxima cada vez mais. Enfim, os policiais terminam de colocar os explosivos e ligam o carretel ao detonador para explodir tudo assim que o carro chegar. Junto a isso, Wade consegue escalar a montanha e Luke o chama para os dois fugirem dali o quanto antes. Porém, o capitão decide ficar próximo do local da explosão para garantir que o carro venha atrás dele e seja atraído até a armadilha. Os dois policiais então ficam na beira da montanha, aguardando o carro monstro que, como esperado, avança na direção deles. Wade aguarda até o último minuto e quando o veículo está prestes a atropelá-los, os dois policiais desviam e o carro avança com tudo até o fim da montanha. No mesmo instante, Wade ordena que os explosivos sejam detonados e antes do carro cair no precipício, ele é atingido pela gigantesca explosão. Uma enorme cortina de fogo se espalha pelos céus e os policiais observam assustados que uma figura macabra emerge das chamas. Porém, a imagem aterradora desaparece com o fogo, restando apenas poeira e fumaça. Depois desse difícil confronto, os policiais vão olhar o vale, que agora está completamente coberto pelas pedras arremessadas pela explosão. Luke, no entanto, teme que o carro não foi derrotado, mas Wade insiste que eles conseguiram e agora tudo está acabado. Por fim, os policiais olham o sol nascer ao horizonte com a certeza de que vingaram as mortes causadas pelo carro monstro. Porém, dias depois, nas ruas de Los Angeles, um carro percorre em alta velocidade, emitindo o mesmo som de buzina do veículo que o Wade enfrentou. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que o Lincoln Continental Monstro ainda continua vivo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!